Vamos falar do novo Plano Safra? Conversar agora, então, com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, secretário que já está aqui com a gente. Hoje a gente vai contar também com o nosso repórter Leandro de Souza. Bem-vindo aos dois. Obrigado, Simone. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui, secretário. Então vamos lá, né? Diante desse cenário, né, Leandro, econômico, Selic em alta, a gente vê aí tudo isso nessas negociações já um pouco avançadas, não é, secretário? Como é que estão, então, essas negociações para o próximo Plano Safra, os desafios, né, para conciliar, de um lado, né, o montante de recursos e a taxa de subvenção? Nós estamos aí na fase final da concepção do Plano Safra. Já tivemos na semana passada a publicação de mudanças na questão das exigibilidades, que são os parâmetros que vão dimensionar o tamanho do funding para deixar disponibilizado para o setor. Isso daí já é um grande avanço. Estamos discutindo junto com a Fazenda, sob a orientação e liderança do ministro Carlos Fávaro, que tenhamos um Plano Safra robusto, que dê conta do agro nacional. O Plano Safra, que vocês sabem, é o mais antigo dos planos de governo e vem dando conta da nossa agricultura, sendo o grande responsável pelo financiamento do setor. No ano passado, secretário, a gente teve, que está fechando agora, do Plano Safra 24-25, 14 bilhões, se eu não estou enganado. O pedido é para que seja de 25 bilhões a questão do recurso sustentado aí pelo governo. Dá para chegar perto disso? Estamos trabalhando para que seja o suficiente. Vai ser no mínimo o que foi o ano passado. Agora temos que olhar com muito critério, porque a taxa básica de juros está muito acima do que era no ano passado. E isso tem impacto direto, mas direto mesmo, muito grande em tudo aquilo que vai precisar de ser equalizado e subvencionado. Isso precisa ter uma sintonia fina entre o Ministério da Agricultura, entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Fazenda, para que a gente faça as contas direitinho e apresente um número que seja suficiente e necessário para a questão do funding para o financiamento da atividade e o funding e o recurso para a equalização da taxa de juros, principalmente na área do investimento. Secretário, a gente, nas entrevistas que a gente vem fazendo aqui ao longo do início do mês, né, para cá, o setor está muito preocupado, sempre falando desses novos desafios aí diante desse cenário fiscal aqui do país. Falam-se muito, né, que será um ano difícil, mais para custeio do que para investimento, né, do nosso produtor. É por aí? Acho que, em função do patamar da taxa de juros, os investimentos são muito mais complicados de serem equalizados. A principal preocupação é com o custeio. O custeio tem que estar bem azeitado para que dê condições de colocar a safra na rua, semear e preparar a terra para poder termos novamente uma safra recorde. O investimento, mais uma vez, é o que nos preocupa para poder fazer essa equalização. A taxa de juros aí que está machuca mesmo. Secretário, o governo tem falado em várias manifestações, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente da República, o ministro da Haddad, a respeito da importância que o agro tem para a contenção da inflação aqui no Brasil. Inclusive, valoriza-se muito o fato de que nós teremos uma safra suficiente para reduzir os preços ao consumidor final. Na perspectiva futura, como os senhores planejam, por exemplo, o aumento deste volume de oferta de alimentos e em qual proporção os senhores imaginam que isso pode ser feito a partir dos investimentos do Plano Safra, por exemplo, para onde que vem? Há muita expectativa em relação a essa questão, né? O Plano Safra tem que garantir a produção. Graças a Deus, o Brasil é líder e maior produtor, maior exportador na maioria das principais atividades agrícolas. Vocês já imaginariam um país, se nós não estivéssemos nessa condição, a situação seria muito mais preocupante. E na questão de preços de alimentos, é uma preocupação mundial. Tive a oportunidade de estar participando num fórum nos Estados Unidos a respeito da atividade agrícola e o principal motivo de preocupação lá nos Estados Unidos é o preço dos alimentos. Foi no auge da falta de ovos em função da gripe aviária. Hoje, os preços são muito mais mundiais do que paroquiais.
nós temos que ter a nossa capacidade de produzir cada vez mais, com mais eficiência, com custos mais baixos. E na hora que você consegue ter essa eficiência no campo, você traz esse resultado para a mesa do consumidor. Existe uma preocupação do governo federal, do presidente Lula, do ministro Fávaro, com os preços dos alimentos e uma atenção especial para o médio produtor rural que não tem a sua atividade tão focada no mercado externo, mas no mercado interno, dando garantia para que ele possa produzir, mais uma vez, cada vez mais, com mais eficiência e qualidade, disponibilizando o produto a preços cada vez mais justos. Se você me permite, eu vou fazer mais uma pergunta direta aqui para o secretário. Secretário, paralelo a isso, a gente está falando do preço ao consumidor, que tem responsabilidade naturalmente do produtor no sentido de ofertar o produto, mas ele também precisa ser remunerado para isso. Com custos de produção cada vez mais elevados, o produtor ele consegue ganhar quando ele consegue vender em alta, não tenha dúvida quanto a isso. E aí entra o processo de armazenamento que o Brasil precisa ter. O número que eu vi dava conta de 40% da necessidade ou da produção para armazenagem. Na medida em que o produtor não tem essa possibilidade, ele fica vulnerabilizado porque muitas vezes é obrigado a despachar a mercadoria a preço mais baixo. Os senhores estão olhando para esta questão de que forma e como isso pode ser equalizado dentro de uma perspectiva de médio prazo, por exemplo, para que o produtor de fato tenha melhores condições de poder comercializar o seu produto em alta. Você tem total razão nessa sua observação. A questão do armazenamento, principalmente nos grãos, é fundamental que tenhamos uma capacidade instalada adequada. E está muito longe no Brasil dos parâmetros internacionais. Por que isso? Que é a culpa do produtor rural, que ele está muito eficiente e foi atrás de novas possibilidades de produção em regiões que no passado recente não produziam nada. Nós estamos levando a infraestrutura para dar conta da eficiência do agro nacional. Existe dentro do Plano Safra o plano de construção de armazéns, já teve 7,8 bilhões disponibilizados neste ano, terá novamente um montante dessa ordem para mais no Plano Safra 25-26, e a grande preocupação que, mesmo colocando à disposição esse recurso, nós não tivemos a totalidade dele usada na implementação de novos armazéns. É algo que nós estamos conversando com todos os setores, o produtor rural, o produtor do equipamento, os agentes financiadores, nossas equipes, para poder chegar numa proposta que seja liberadora para que se consiga alocar todo esse recurso na ponta e construamos cada vez mais armazéns, silos para essa produção fantástica. Pois é, né, secretário? A gente vê o setor preocupado, né, quando fala em juros, né, subvenção, preocupado também com essa questão aí, que é um gargalo para a logística, né, a falta de armazéns, é esse déficit que a gente escuta aqui ao longo dos anos, mas também o seguro rural preocupa, não é? A gente vê a CNA com a proposta aí de um aumento de 4 bilhões seriam necessários para estender, aumentar o destino, né, do seguro rural, atender a todos, né, todas as regiões, porque a demanda tem sido maior que a oferta. Como é que vocês estão avaliando nessa mistura tudo, né? A gente vê um cenário fiscal difícil, a gente vê o governo falando que o novo Plano Safra vai ser robusto, mas tem esse outro lado também dessa preocupação, né, diante das mudanças climáticas, secretário. Você tem toda a razão. Mais uma vez, na questão da armazenagem. A culpa é da produção nacional. Cada ano você cria mais... você faz uma produção melhor, uma safra ainda maior. Se o problema já era complicado na passada, passa a ser maior. Nós estamos correndo atrás para reduzir esse déficit. A questão do seguro é fundamental. Você pega a economia dos Estados Unidos na área agrícola, a maior parte das subvenções do governo dos Estados Unidos está na área do seguro, que é para garantir para o produtor que tem sua atividade totalmente dependente do clima, segurada, que dê ao produtor essa tranquilidade que se houver uma fatalidade que cada vez é mais presente com a questão dos fenômenos climáticos extremos, muita chuva, chuva concentrada, temperaturas altas concentradas durante vários períodos, estiagens, isso está cada vez mais presente na atividade e tem que ser precificado isso. Nós temos no Brasil 2 seguros. Um que é o Proagro, focado no pequeno agricultor familiar,
que tem o seu funding no Tesouro, controlado pelo Banco Central. E o outro é o PSR, que é o Prêmio do Seguro Rural, que é uma subvenção do Tesouro Nacional através do Ministério da Agricultura ao valor daquilo que é pago para a seguradora. O PSR é muito mais eficiente que o Proagro. Os dois têm um valor em conjunto que nós estamos discutindo para fazer uma proposta que seja cada vez mais eficaz para que cada recurso do Tesouro consiga atingir um número maior de produtores, uma área maior e que as atividades sejam protegidas. Isso está sendo concebido e será apresentado nesse Plano Safra. Eu vou fazer duas perguntas em uma, se o senhor me permite, secretário. O senhor falou aqui, por exemplo, que tem um gap entre o investimento em fronteiras mais distantes, do investimento privado, e aí o Estado vai vindo atrás. Então, na verdade, há aí, de fato, um espaço em que é necessário ser preenchido pelo próprio Estado, no sentido de oferecer melhor infraestrutura, melhores condições de financiamento de crédito, de linhas adequadas. Quando o senhor acha que isso, de fato, vai se aproximar para que o produtor, quando faça um investimento, ele possa já ter o planejamento da infraestrutura necessária, das linhas de crédito necessárias para que, de fato, ele seja apoiado? E aí, só para complementar, em relação à questão dos produtores do Rio Grande do Sul, a solução imediata, não o alongamento da dívida, mas a solução efetiva, ela vem, de fato, em seguida, ela está calcada na questão da securitização da dívida? Duas perguntas que dá aí tese de mestrado. Na questão, quando nós conseguiremos alcançar esse gap entre o que é produzido e a armazenagem. O produtor rural nos dá um desafio ainda maior, porque ele produz cada vez mais, com mais produtividade, em áreas que nunca eram exploradas. O Estado está correndo atrás para preencher esse gap. E se ficássemos estáticos, é no mínimo 10 anos. Estáticos se não tivesse nem crescimento, e tivéssemos esse valor que é colocado à disposição hoje do setor privado, na subvenção, na construção de armazéns, era algo na ordem de 10 anos para ficar nos parâmetros internacionais. Quer dizer, temos um longo caminho ainda. Tem um longo caminho. Aí, eu queria ser produtor de silo, porque o mercado está ali, é só produzir e vender. É um mercado altamente dependente dessa capacidade instalada da indústria nacional de produzir e ofertar os silos para os produtores. Isso é uma coisa. Segunda parte da pergunta. Rio Grande do Sul. A situação do Rio Grande do Sul é uma situação que preocupa em muito o governo federal, o Ministério da Agricultura. A orientação que nós temos é que procuremos soluções para levar ao produtor gaúcho, ao estado do Rio Grande do Sul. Tivemos reuniões lideradas pelo ministro Fávaro, governador Eduardo Leite, buscando soluções. Temos agora, no curto prazo, a questão do alongamento da dívida dentro do Manual do Crédito Rural, que já vai dar um fôlego a muita gente que está precisando ter essa formalização e o alongamento da dívida dentro das regras do Manual do Crédito Rural. Temos que fazer, paralelamente, ofertar uma solução de médio prazo e uma outra solução de longo prazo que passa pela reestruturação da capacidade produtiva do Estado, olhando principalmente o solo do Estado do Rio Grande do Sul para que dê produtividade ao produtor. De nada adianta nós resolvermos a dívida dele desse ano que tem os anos passados todos acumulados, se nós não propusermos algo que seja compatível com a sua capacidade de pagamento e compatível com a sua capacidade de produção. É todo esse complexo que está sendo colocado na mesa e tem a prioridade nossa para que se chegue num acordo. Então a gente pode esperar uma proposta. Então a gente pode esperar uma linha de crédito específica para a recuperação do solo, especificamente para o Rio Grande do Sul, dentro do Plano Safra. Dentro das linhas de crédito para a recuperação de solo, aí onde tem o nosso programa de recuperação das terras degradadas, um nome que eu não gosto muito, mas as terras que estão exauridas, precisando ter uma atenção, o Rio Grande do Sul se encaixa e é uma possibilidade.
A solução a médio prazo, a gente vê a expectativa aí dos produtores, né, em relação a essa reunião que vai ter agora do Conselho Monetário Nacional para hoje, né, Leandro? Exato. Em relação à prorrogação. Secretário, a gente já está quase finalizando aqui. Dessas propostas todas que foram enviadas, né, pelo setor produtivo, aí a gente viu a proposta de 25 bilhões aí para equalizar aí os juros, né? Quais seriam viáveis? Pode abarcar todas? Vocês estão conversando ainda, discutindo se essas propostas elas podem ser adensadas aí no novo Plano Safra, secretário? Nós recebemos todas as propostas, todos os desejos de todos os setores, CNA, OCB, a ABIMAC, todas as entidades representativas nos procuram, colocam seus desejos, seus anseios. Nós recebemos tudo isso que é desejável pelo setor e discutimos baseados nisso que os setores nos pedem e em cima do que a Fazenda nos disponibiliza. Cabe a nós fazer essa compatibilização, caber no sapato tudo aquilo que é pedido. E o sapato não é tão grande assim. Então, nós temos que estar aí ajustando tanto dinheiro para o funding, para o custeio, quanto dinheiro para a equalização dos investimentos. O cobertor é curto. O cobertor é curto, não é? É desafiador. Tá certo. Secretário, só para a gente aqui, né, Leandro, a expectativa é para o final do mês de junho o anúncio do novo Plano Safra? Que ainda O Plano Safra, tradicionalmente, sempre é anunciado no final do mês de junho, início de julho, dependendo aí da data a ser definida. Mas até o final de junho estaremos com o Plano Safra definido e que possamos estar vindo aqui, Possamos estar vindo aqui no final do mês de junho, aqui, com a proposta do novo Plano Safra, 25-26, que vai estar do mesmo jeito que essa aqui, com os novos parâmetros, com as novas alocações de recursos em função de tudo aquilo que estamos discutindo e dentro daquilo que é possível. Ele deve vir mais robusto do que a expectativa? Vai ser robusto dentro do que a realidade nos permite, para que tenhamos o setor rural protegido para que possa ir para frente, preparar a terra, semear e colher mais uma safra recorde. A política econômica entende dessa maneira, secretário, a importância que tem o investimento em vários segmentos aqui do setor, sobretudo que setoriais principalmente? Sem dúvida, todo mundo é importante dentro da agricultura nacional. A agricultura nacional que é campeã, maior produtora, maior exportadora em diversas atividades. Costumo brincar, né? Se no campo a nossa vida está difícil, na hora de jogar bola, no campo é show de bola. O Brasil é campeão, é exemplo, é extremamente competitivo nas principais atividades do agro mundial. E o Brasil faz diferença. Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos, muito obrigada pela participação ao vivo aqui com a gente, né? Para falar tudo que nessa expectativa dos jornalistas e também do outro lado, né? A ansiedade é grande. A ansiedade é grande dos nossos produtores, do setor produtivo, enfim. Secretário, eu queria muito agradecer a gentileza da sua participação e conversar com a gente aqui hoje no nosso jornal. Também agradeço a você também, viu, Leandro? Muito obrigada. Eu agradeço também ao secretário. Muito obrigado. Eu, em nome do ministro Carlos Favaro, agradeço aqui a oportunidade de poder estar falando um pouquinho do que está sendo preparado para o Plano Safra e pode ter certeza, será um Plano Safra surpreendente. Seguimos.